A economia doméstica em alerta. Quase metade das famílias brasileiras tem dívidas. O preço da ração de milho dispara. E no sul do Brasil, avicultores decidem sacrificar filhotes e destruir ovos. O presidente do Supremo Tribunal Federal confirma que o voto dos ministros será fatiado. Uma condenação de uma banda de rock na Rússia provoca protestos ao redor do mundo. A tecnologia ajuda a criar novos aparelhos para pessoas com deficiência. Começa a campanha que vai atualizar as cadernetas de vacinação das crianças. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou uma redução pequena no número de brasileiros endividados. Mas ainda assim, mais da metade das famílias ainda tem dívidas e, entre elas, 1 em cada 3 está com as contas atrasadas. Cada um desses papéis representa uma dívida. Prestação do carro atrasada. Cartão de crédito, só pagamento mínimo. Limite do cheque especial, estourado. Com atraso no pagamento dos honorários, a advogada Claudineia entrou para o time dos devedores. Eu nunca tive tanta dívida como até agora. Em julho, quase metade das famílias ouvidas pelo IPEA tinha alguma dívida. O valor médio era de R$ 4.500, menor do que em junho, mas 7% acima do registrado em julho do ano passado. O número de brasileiros que se consideram endividados teve uma pequena queda em relação ao mês anterior. Mas 60% deles disseram na pesquisa que o valor total das dívidas chega a ser maior do que tudo o que eles ganham por mês. E para quase metade das famílias, o peso é ainda maior, ultrapassa o dobro da renda mensal. Caso de Claudineia. Umas 10 vezes minha renda mensal. Entre as famílias com dívidas para pagar, 1/3 está com as contas atrasadas. E nesses casos, vale renegociar ou até vender um bem. Para quem não consegue pagar o cartão de crédito, por exemplo, este economista diz que pode ser um bom negócio vender o carro, quitar a dívida e fazer um financiamento para comprar um carro novo. Os juros que você vai pagar hoje no financiamento do automóvel é ao redor de 1 a 2% ao mês. Isso significa que ele vai ser de 5 a 10 vezes menor do que os juros cobrados no rotativo do cartão de crédito. A advogada não vê a hora de se livrar do peso desses papéis. Os juros são muito altos, são fora da realidade. Depois de ter ficado praticamente estagnada em maio, a economia brasileira cresceu 0,75% em junho, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. É uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. No acumulado do ano, o IBCBR cresceu 0,5%. A previsão do Banco Central é de que o PIB avance 2,5% em 2012. No mercado financeiro, a cotação do dólar caiu hoje para R$ 2,015. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou em queda e a de Nova York em alta. Criadores de aves do sul do Brasil dizem que um produto essencial para o setor está caro demais. E o que você vai ver agora é o resultado dessa situação. As imagens foram registradas pelo funcionário desta granja em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. As cenas mostram pintinhos ainda vivos sendo jogados numa vala. Ovos com embriões de frangos foram parar no lixo. O dono, que não quis gravar entrevista, disse que sacrificou 114 mil aves, porque, segundo ele, todas iriam morrer de fome dentro de alguns dias. Representantes de cooperativas do estado dizem que o produtor agiu dessa forma porque não recebia mais ração de milho para alimentar as aves. Os produtores de Santa Catarina afirmam que não conseguem mais comprar a ração. O problema, segundo eles, é que a oferta do produto diminuiu e isso fez com que o preço aumentasse bastante. Do ano passado para cá, o preço médio da saca de milho de 60 quilos subiu de R$ 23 para R$ 36. E o valor da tonelada do farelo saltou de R$ 550 para R$ 1.500, o que afeta toda a cadeia produtiva. O presidente das cooperativas de produtores do estado diz que a falta de ração foi provocada, em parte, pelo aumento das exportações de milho para os Estados Unidos, país que tem enfrentado a pior estiagem nos últimos 50 anos. A América como um todo teve seca, o fomento na exportação, através do preço em especial, nunca se exportou tanto, né? E a queda de produção nos Estados Unidos,
que está aí, praticamente se fala em 100 milhões de toneladas. Ele diz ainda que a seca no sul do Brasil também contribuiu. Esta pesquisadora afirma que matar a criação de aves pode prejudicar o Brasil no futuro, já que muitos países que compram o nosso frango não toleram esse tipo de atitude. Esse é um fato que configura maus tratos contra os animais, é crime. Eu imagino a angústia do produtor numa situação limite dessas, mas ele teve uma ação criminosa, infelizmente. E mais, ele viola pressupostos éticos de acordos internacionais que o Brasil já estabeleceu. Muitos produtores não sabem o que fazer. Hoje, nesta granja, o dono soltou 14 mil frangos. As portas foram abertas para que os animais procurem comida no campo. Na propriedade de Daniela, 3 mil aves já morreram de fome. Tu vê ali o animal sem ter alimento e você não ter o que fazer, né? É triste. O Ministério da Agricultura declarou que não há desabastecimento de milho e que os preços altos aqui no Brasil foram influenciados pelo mercado internacional. Segundo o Ministério, mais recentemente, houve problemas de transporte provocados pelas greves dos caminhoneiros e dos servidores da agrodefesa. O Ministério afirmou ainda que tem um estoque grande do produto e que liberou milhares de toneladas de milho para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Fiscais do Ministério da Agricultura distribuíram hoje gratuitamente 3 mil litros de leite como uma forma de protesto em Curitiba. Os servidores estão em greve, mas tiveram que voltar ao trabalho por ordem da Justiça. Os fiscais são responsáveis pela inspeção de produtos agropecuários nas fronteiras. O sindicato da categoria comprou o leite de uma cooperativa. Fora do Brasil, na África do Sul, contra um protesto de mineiros em greve, a ação de ontem da polícia matou 34 pessoas. Hoje, as autoridades afirmaram que agiram em legítima defesa. A chefe da polícia lembrou que 2 agentes haviam sido mortos pelos manifestantes dias antes e que os grevistas estavam armados com facões. O presidente Jacob Zuma ordenou a criação de uma comissão de inquérito. Na área da mina de platina, um grupo de mulheres protestou contra a ação policial, considerada a mais sangrenta desde o fim do apartheid, o regime que separava brancos e negros sul-africanos. Vai dar para aproveitar bastante o sábado, que vai ser de sol e calor na maior parte do Brasil. Só não pode descuidar, porque a umidade vai continuar baixa, principalmente entre o oeste de São Paulo, Goiás e o sul do Pará, com índices entre 20% e 30%. E depois de 3 meses de estiagem, volta a chover no oeste de Mato Grosso do Sul e no de Mato Grosso. Mas é chuva passageira, que vai trazer um alívio temporário. Amanhã também chove entre Rondônia e Roraima, num pedacinho do Amapá e do Pará e no litoral entre o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro. Atenção para o Rio Grande do Sul, onde as pancadas podem vir com ventania e granizo. E está fazendo um calor que não é comum para essa época do ano. É o veranico, dias quentes bem no inverno. As temperaturas estão até 10 graus acima da média nessas áreas em vermelho do sul e do centro-oeste, por causa da massa de ar seco, que está há várias semanas sobre o país, e também dos ventos que estão chegando do norte, trazendo um ar abafado. Em Porto Alegre, esse já é o agosto mais quente dos últimos 10 anos. A máxima na capital gaúcha amanhã deve ser de 29 graus. Em Cuiabá pode fazer 37. De manhã cedo ainda faz friozinho, com mínima de 13 graus em Brasília e de 14 em São Paulo. A seguir... Não, já ia fazer a passagem daqui a de bloco. pouco a seguir. Não. O Globo Repórter de hoje, não. O Globo Repórter de hoje vai mergulhar na história da Amazônia brasileira. É a maior floresta tropical do mundo. Imagens nunca mostradas na TV aberta revelam uma floresta surpreendente antes da devastação. As primeiras queimadas e o começo da derrubada das árvores centenárias. Nossos repórteres entram na isolada aldeia dos Panarás, mamadeira gigante para um bebê guloso. O perigoso trabalho de proteger o jacaré-açu. Serra Pelada, onde foi parar o formigueiro humano. E a mulher que se vestiu de homem para ficar rica, finalmente revela sua história. Hoje, no Globo Repórter. E agora sim. A seguir começa a campanha que vai atualizar as cadernetas de vacinação das crianças. E a tecnologia que ajuda a criar novos produtos para pessoas com deficiência. Funcionários de 8 universidades e de institutos federais de educação decidiram suspender a greve.
Em 4 instituições, as aulas serão retomadas em apenas algumas unidades. De acordo com o Ministério da Educação, as negociações com os sindicatos dos docentes estão encerradas. O Ministério informou ainda que os professores terão que trabalhar em dezembro, em janeiro e, em alguns casos, também em fevereiro para repor as aulas. De acordo com o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, 54 universidades estão em greve no país. Olha, quase 46 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. E para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, os pesquisadores apresentaram as novidades do setor numa feira em São Paulo. Seja bem-vindo. Tanta simpatia só para os carros de quem tem deficiência. O sensor no chão do estacionamento reconhece o dispositivo eletrônico instalado no veículo e libera a entrada. Os outros motoristas são denunciados. Esta vaga é exclusiva. Estacione em outra vaga. Ninguém gosta de pagar o mico em público. Então, na hora, ele já vai ser constrangido e vai realmente deixar a vaga aberta. Para o aluno que não vê, a ilustração da aula de biologia é substituída pelo tato. No exemplo, a menor parte do corpo humano, a célula. O deficiente visual lê em braille as explicações, enquanto com a outra mão sente a forma do que ele não consegue ver nos livros. Este modelo representa parte de uma célula esférica. Esse mouse funciona como um guia para o deficiente visual ler o que está na tela do computador. Quando o cursor se movimenta, automaticamente letras e números são transformados em pontos no sistema Braille, no próprio mouse. O F, o E, aqui é o I, aqui já é o R, aqui é a feira. O mouse portátil é conectado ao computador por uma rede sem fio. Eu tenho condição de perceber a escrita, a grafia, então isso é fundamental e nos ajuda na preservação do braille e proporciona a nossa inclusão. Na feira de reabilitação, esses equipamentos desenvolvidos por universidades e pesquisadores independentes tentam atrair indústrias para serem fabricados em larga escala. É só um dos desafios do mercado de produtos para pessoas com deficiência, que continuam inacessíveis para muita gente. A perna mecânica para praticar esportes impressiona, mas custa R$15 mil. A mão biônica sai por R$120 mil. Tem gente que não sai de casa porque não consegue comprar equipamentos bem mais simples. Cid tem condições, mas foi buscar na Alemanha uma cadeira computadorizada. Diz que pagou o equivalente a R$50 mil, 20 mil a menos do que custa no mercado brasileiro. Poucos produtos, caros, tecnologias ultrapassadas. Nós estamos muito defasados com o que está acontecendo no resto do mundo. Preocupada com qualidade, a Associação dos Fabricantes acaba de lançar um selo. Para reduzir o preço, o governo federal zerou os impostos que incidem na venda e na importação. Mas os fabricantes querem menos tributos também nas matérias-primas. Dizem que assim, o preço da cadeira de rodas, por exemplo, poderia cair cerca de 30%. O custo do produto nacional ainda é elevado para o consumidor em função ainda do custo Brasil. De uma tese de mestrado surgiu esse triciclo elétrico de baixo custo, um guidão com bateria que se adapta à cadeira de rodas. O maior apelo do equipamento, que ainda é um protótipo, é o raro gostinho de liberdade. Cada passo desse é um avanço gigantesco, porque depois atrás de uma ideia vem outra e melhora e tal, e abre mais o leque, enfim, é um avanço, né? É um grande avanço. Começa amanhã, em todo o Brasil, uma campanha para atualizar as cadernetas de vacinação das crianças. E 2 das vacinas são novidades. 1 ano e 3 meses de pura energia. Na rua ou em casa, difícil manter o Vitor parado por muito tempo. Nesta caderneta, que registra todas as vacinas que ele tomou desde o nascimento, está muito do segredo da saúde do menino. Nunca deixamos de dar nenhuma das vacinas que ele tinha que tomar. Ver uma criança correndo, rindo, né? É fantástico. A caderneta de vacinação de Vitor é um exemplo que o Ministério da Saúde espera que seja seguido por milhões de pais pelo Brasil. De amanhã até o próximo dia 24, todas as crianças menores de 5 anos de idade devem ser levadas aos postos de saúde. É a campanha nacional para a atualização das cadernetas de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é de vacinar pouco mais de 14 milhões de crianças. A campanha traz novas vacinas. Uma delas é a pentavalente, que une a antiga tetravalente contra difteria, tétano, coqueluche e um tipo de meningite, a vacina contra a hepatite B.
A outra é a vacina contra a poliomielite injetável, que vai ser aplicada em 2 doses, aos 2 e 4 meses. Ela dá 100% de proteção contra a doença. Mas quem começou a vacinação por via oral vai continuar com a gotinha. Ela é feita com um vírus que se multiplica no intestino e, depois de eliminado, se espalha pelo meio ambiente e ajuda a proteger outras crianças. Uma é muito boa para proteger cada criança que toma, que é a vacina injetável, mas a outra, a vacina oral, ela não pode ser abandonada porque ela ainda garante uma proteção coletiva que só ela fornece às nossas crianças. Hoje, este posto de saúde em Brasília antecipou a vacina para algumas crianças. Regilane veio fazer a caderneta de Maria Vitória, que nasceu há 2 meses. E amanhã vai receber a primeira dose injetável da antipólio. Tô com dó, que ela já tomou uma na coxinha segunda e agora a outra perninha vai tomar novamente. É uma dó que a gente sente, mas é importante. Condenação de uma banda musical na Rússia provoca protestos ao redor do mundo. O presidente do Irã voltou a atacar Israel. Num discurso transmitido ao vivo, Mahmoud Ahmadinejad disse que a existência do Estado judeu é um insulto à humanidade. O presidente iraniano afirmou ainda que não há lugar para Israel no futuro do Oriente Médio e classificou o regime sionista como um tumor cancerígeno por ocupar terras palestinas. As declarações foram feitas no dia escolhido pelo governo para manifestar apoio aos palestinos. A justiça russa condenou a 2 anos de prisão 3 garotas integrantes de uma banda punk. A acusação era de vandalismo e o veredito gerou uma onda de protestos pelo mundo. Centenas de pessoas se aglomeraram nos arredores do tribunal em Moscou. Vários manifestantes acabaram presos, entre eles o ex-campeão mundial de xadrez e um dos líderes da oposição, Garry Kasparov. Até a Igreja Ortodoxa Russa pediu clemência para o grupo. A juíza que leu a sentença disse que as 3 jovens agiram motivadas por ódio religioso e que perturbaram a ordem social. Os promotores queriam ainda mais 3 anos de prisão para cada uma das integrantes da banda Pussy Riot. Ao ouvirem o veredito, as jovens sorriram. Em fevereiro, elas invadiram a principal catedral ortodoxa de Moscou para cantar o que chamaram de uma oração punk. A música pedia que a Virgem Maria livrasse a Rússia de Vladimir Putin, na época primeiro-ministro e hoje o presidente do país pelo 3º mandato. Em março, as 3 foram detidas e desde então o caso ganhou as manchetes internacionais, mobilizando artistas como o ex-Beatle Paul McCartney e a cantora Madonna, que apoiaram a banda. Após a leitura da sentença, jovens do mundo inteiro iniciaram uma onda de protestos. Na Ucrânia, uma feminista cerrou uma cruz da Igreja Ortodoxa e agora pode ser acusada de vandalismo e ir para a cadeia por até 4 anos. Nas ruas de Nova York, as jovens foram chamadas de prisioneiras políticas. O governo aqui dos Estados Unidos considerou desproporcional a condenação das cantoras e pediu a revisão da pena. Ativistas de direitos humanos repudiaram a sentença. Mas o próprio presidente Putin parece não estar preocupado com as críticas. Apesar de enfrentar protestos nos últimos meses, em junho ele sancionou uma lei que prevê multas e outras punições para quem fizer manifestações contra o governo. Em outro julgamento ligado à liberdade de expressão, um tribunal confirmou a validade da lei que proíbe paradas gays em Moscou pelos próximos 100 anos. Aqui no Brasil, a Receita Federal apreendeu 11 pistolas no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O aparelho de raio-x dos Correios revelou as armas. Elas vieram dos Estados Unidos, declaradas como equipamentos esportivos. A Polícia Federal investiga quem enviou e quem receberia a encomenda. Daqui a pouco, Criança Esperança. Último ensaio para o show de amanhã. Na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existe uma turma que não quer mais matar aulas de educação física. Esses alunos agora estão praticando uma atividade nova graças às doações do Criança Esperança. A repórter Poliana Brito explica o que é que está motivando crianças, adolescentes e adultos também. De vermelho, do lado direito do ringue, Jean Bruno, 21 anos, categoria 70 quilos. De azul, do lado esquerdo do ringue, o professor Eric Montenegro, categoria 70 quilos. Mas espera aí,
para tudo. Como é que essa história começou? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, num lugar dedicado a atender adultos e crianças com necessidades especiais. Posição de luta, ó o braço, aonde está, protegendo o rosto. Vamos lá? Alongar esse tronco, girando para um lado e para o outro. Vamos lá. A moda do Muay Thai pegou e as aulas de educação física da APAI aqui de Campo Grande estão bombando. Foi a salvação da sua aula de educação física? Eu soube que tinha alunos se escondendo atrás do ônibus para não fazer aula. Pois é, inclusive a gente tem usado o Muay Thai com uma complementação da aula de educação física, para que os alunos se motivem a fazer uma atividade física. Deu certo, são 6 turmas, todas lotadas. E um dos fujões... Eu era. Ah, ainda bem que ele conta, né? Agora eu não tô mais fazendo isso, agora eu mudei. 1, 2. Desde que as aulas começaram, os próprios alunos já notaram a diferença. Melhorou a minha concentração, eu sou mais centrado, eu tô me concentrando mais no que eu tô fazendo. Antes eu era muito agitado, assim. Alguém falava comigo, eu já mandava aquele lugar já. É mesmo? Vou falar. Meu Deus! Verdade. E agora, como é que tá? Agora tá bem. Eu considero que melhorou muito, assim, essa questão da memória, da atenção, né, da percepção, da capacidade de planejamento. E melhorou a saúde também. A pressão arterial baixou, muitos quilos se foram nessa brincadeira. Desvia. O Eduardo perdeu 9 quilos desde que começou a fazer o Muay Thai. É isso? 9 quilos? Mais quilos. Vai perder mais ainda? Tudo aqui, lutando. Minha fininha. Vai ficar fininho que nem eu. Vai ficar magrinha assim, Eduardo? Então tá bom. Então vai lá lutar que eu quero ver você, ó. 2, 3, 4, 5. As aulas financiadas pelo Criança Esperança entraram na rotina de Patrícia e Adriana. As duas nasceram com microcefalia e têm dificuldades no desenvolvimento. A mãe, que fica corujando, diz que a luta é mais um recurso para melhorar a coordenação motora e a autoestima delas. Ali elas estão trabalhando atenção, contagem, 1, 2, 3, direita, esquerda. Elas adoram o dia da luta. Mãe hoje tem Muay Thai, mãe hoje tem Muay Thai. E quando passa na televisão, eu faço Muay Thai, eu faço Muay Thai. Jovens antenados, jovens felizes. Tá pronto? Tá pronto? Vamos pra luta! Haja distância na baleia. Bora nessa Vamos nocaute. Veja agora como contribuir para projetos como esse de Campo Grande. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2012 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2012 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2012 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior só poderão doar pela internet. A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não pode ter dedução fiscal. E o show que vai comemorar os 27 anos do projeto Criança Esperança é amanhã no Rio de Janeiro. A repórter Flávia Januzzi acompanha o último ensaio. Boa noite, Flávia. Boa noite. Boa noite para vocês, boa noite Bonner, boa noite Patrícia, boa noite a todos. Olha, foi mais um dia de maratona de ensaios. A Arena da Barra da Tijuca já está completamente transformada. Foi montado aquele imenso palco ali atrás, mas o show também acontece aqui no chão, olha, onde foram despejadas cerca de 110 toneladas de areia. Segundo a direção do espetáculo, esse é o piso ideal para uma atração prevista com cerca de 20 cavalos. E o espetáculo desse ano vai homenagear as etnias que formam o Brasil de hoje. Nesse momento, ensaia Marisa, que é uma atração internacional que canta o fado português. O show vai mostrar a cultura de Portugal, do Japão, da África e também da Itália. Vários artistas passaram por aqui hoje. Renata Aragão, Xuxa Meneghel, Sandy, a cantora Paula Fernandes, que vai fazer o show de abertura ao lado de Luan Santana, Tiaguinho, Diogo Nogueira. E é uma enorme força de trabalho empenhada aqui para fazer um lindo espetáculo amanhã.
uma iniciativa pela solidariedade que já ajudou durante 27 anos de campanha mais de 4 milhões de crianças e adolescentes através de projetos sociais espalhados por todo o Brasil. Vale a pena participar, né, Bonner e Patrícia? Vale sim, Flávia. Inclusive, amanhã eu estarei aí com você. Boa noite, obrigada aí pela sua participação. Vamos falar agora de esporte? O jogador Neymar foi decisivo na vitória do Santos contra o Figueirense ontem pelo Campeonato Brasileiro, né? E mesmo depois de ter enfrentado uma maratona para estar em campo. 8h54 da noite de ontem. Neymar entrava em campo pelo Santos para enfrentar o Figueirense pouco mais de 24 horas depois de ter jogado contra a Suécia, em Estocolmo, pela seleção brasileira. Era a segunda parte da maratona iniciada no sábado, dia 12, na disputa da final olímpica contra o México, em Londres. No domingo, dia 13, Neymar voou 2 horas e meia até a capital sueca para jogar o amistoso na quarta, dia 15. Fim de partida, Neymar partiu para o aeroporto e embarcou num jatinho fretado pelos patrocinadores do Santos. 11 mil quilômetros de Estocolmo até Florianópolis em 14 horas de viagem. Em 6 dias, 3 jogos em 3 países diferentes. A gente imagina que o garoto de 20 anos estava exausto. No primeiro tempo, ele quase enlouqueceu o técnico Muricy ao perder este gol. Minutos depois, provocou a expulsão de Túlio do Figueirense. Mas o melhor viria no segundo tempo. A arrancada característica para deixar 2 adversários para trás e marcar mais um golaço. E no fim da partida, frieza e visão de jogo para dar a Ganso o terceiro gol na vitória por 3-1. A primeira do Santos, fora de casa. A seguir, o julgamento do Mensalão. O presidente do Supremo Tribunal Federal confirma que o voto dos ministros será fatiado. O presidente do Supremo Tribunal Federal confirmou hoje que o julgamento dos réus do processo do Mensalão será fatiado, ou seja, dividido por temas. Você vê na reportagem de Cristina Serra. As dúvidas começaram a ser esclarecidas logo depois da sessão de ontem, nesta entrevista do ministro revisor Ricardo Lewandowski ao repórter Heraldo Pereira. Lewandowski afirmou que acabou cedendo e vai votar de acordo com o método escolhido pelo relator Joaquim Barbosa. Hoje, o presidente do Supremo, Aires Brito, confirmou que os ministros vão votar de acordo com a divisão de itens prevista no voto de Joaquim Barbosa. É o chamado fatiamento. Ministro, como é que vai ficar o julgamento? Já está decidido, né? É por um método que nós aprovamos em consenso lá na última sessão de ontem. Vai ser fatiado, então? É, exatamente. De acordo com a metodologia adotada pelo ministro Joaquim Barbosa, quando do recebimento da denúncia. Mesmo método, por capítulos. O voto de Joaquim Barbosa tem 1.200 páginas e está dividido em 7 itens. Na sessão de ontem, ele apresentou a primeira parte do item 3 sobre desvio de dinheiro público. São os contratos da Câmara dos Deputados com a agência de publicidade de Marcos Valério. Ele votou pela condenação de 4 réus. Na segunda-feira, o julgamento será retomado com a votação sobre este assunto. O primeiro a votar será o ministro revisor Ricardo Lewandowski. Em seguida, votam os outros 9 ministros. Depois, Joaquim Barbosa vai completar o item 3, apresentando o voto sobre os contratos do Fundo Visanet com Marcos Valério. Em seguida, os ministros votarão novamente. Esse método vai se repetir até o fim do julgamento. A cada novo item ou fatia, segue uma nova rodada de votações. Os próximos 6 itens são os seguintes: lavagem de dinheiro, supostamente praticada pelo grupo de Marcos Valério e pelos dirigentes do Banco Rural. Gestão fraudulenta de instituição financeira, pelos dirigentes do Banco Rural. Corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro pelos integrantes de 4 partidos aliados ao então governo Lula. E corrupção ativa por José Dirceu e outros integrantes da suposta quadrilha. Lavagem de dinheiro por parlamentares do PT e pelo ex-ministro Anderson Adalto. Evasão de divisas e lavagem de dinheiro pelos publicitários Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. O último item será formação de quadrilha, praticada supostamente pelo chamado núcleo principal, formado por José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno.
Joaquim Barbosa está seguindo a mesma metodologia de quando o Supremo julgou o recebimento da denúncia do Mensalão em 2007. Naquela época, o item 2, que envolve o núcleo principal, com José Dirceu à frente, foi julgado por último, depois de explicados todos os outros crimes. O mesmo acontecerá agora. Ainda sobre o voto do relator, não há decisão sobre um ponto. Em que momento do julgamento os ministros vão calcular a pena dos condenados? É a chamada dosimetria da pena. Joaquim Barbosa gostaria que todos os ministros primeiro votassem se condenam ou absolvem os réus. E só depois, numa última etapa do julgamento, é que os ministros decidiriam o tamanho da pena de cada um. O fim do impasse sobre a forma de votação não deixa muitas dúvidas de que o ministro César Peluso só poderá julgar no máximo 1 ou 2 itens da denúncia, já que a cada item o relator e o revisor falam extensamente e votam. E depois os outros 9 ministros votam, prevendo-se que cada um deles use de 1 a 2 horas se tudo correr bem. Como Peluso é obrigado a se aposentar no dia 3 de setembro, quando completa 70 anos, não haveria tempo para que votasse todos os itens. Sobre este tema, o presidente do Supremo, Aires Brito, foi evasivo. Dessa forma, o ministro Peluso não deve votar, então, em todos os réus? Não sei, aí vai depender do andar da carruagem. O Jornal Nacional termina aqui, outras notícias no Jornal da Globo, logo depois de Gabriela. Uma boa noite para você. Boa noite e um bom fim de semana.